Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Fato do dia: será o fim da reeleição? Gente, esse debate está correndo solto. Aliás, esse debate está correndo solto faz uns 30 anos por aí. Mas agora parece que o negócio vai pegar. Depois eu vou querer saber a sua opinião. Eu vou trazer os fatos aqui, recapitulando tudo. Se você já é fã do Narrativas Antagonista, está aqui porque gosta, sabe como funciona, deixa o seu like aqui embaixo, já compartilha esse vídeo com alguém de quem você gosta. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que você goste, se sinta à vontade aqui. Vou te explicar como é que funciona este formato do Narrativas Antagonista. É um formato que a gente faz para se treinar para o debate, nessa era em que parece que todo mundo só grita, todo mundo está cheio de certezas, ninguém escuta o outro, ninguém quer debater nada. Então a gente precisa se exercitar para voltar a dialogar. Como que a gente está fazendo isso aqui? Eu te trago os fatos, a narrativa da direita, a narrativa da esquerda e a minha opinião. Aí, depois, é óbvio, comentários abertos aqui embaixo para eu saber a sua opinião. Sua opinião pode ser igual à minha, pode ser diferente da minha, pode ser que você queira opinar sobre um ponto que eu nem trouxe aqui para o debate. Fique muito à vontade, sendo um debate aberto, em que a gente se ouve, em que a gente se respeita, você é livre aqui para comentar o que você quiser, combinado? Vamos então para o fato de hoje. O fato do dia é: será o fim da reeleição? O que é que você acha dessa conversa? Os dois que estão aí debatendo isso agora são, de um lado, Gleisi Hoffmann, do outro lado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E você, o que é que você pensa disso? Antes de você dizer o que você pensa, vamos aos fatos. E eu vou resgatar de lá de trás, do túnel do tempo, de muito tempo atrás, como é que isso aconteceu. Bom, a Constituição de 1988 chegou a ter ali nas votações da Assembleia Nacional Constituinte uma avaliação de se haveria possibilidade de reeleger um presidente ou não. E se chegou à conclusão de que não. Não haveria possibilidade de reeleição para os cargos executivos. Para deputado, senador, vereador, nunca nem se entrou nessa questão, tá? Esse não é um debate que exista, porque não há em nenhum outro lugar do mundo um formato em que não seja possível alguém se reeleger no legislativo. Mas no executivo, sim, isso é uma discussão que existe. Na época ficou ponto pacífico, não ia ter reeleição. E aí entra o governo Fernando Henrique Cardoso. No segundo mês do governo Fernando Henrique, foi aprovada a emenda da reeleição, como a gente vê aqui direto do túnel do tempo. Que nesse momento inicial já se usa e abusa do poder para ganhar o direito à reeleição. Imagine-se o que o governo não fará. Acho que a reeleição, acima de ser um direito de quem está ocupando um cargo no executivo, é um direito do eleitor, é um direito da sociedade de ter a oportunidade de ver o bom governante renovar o seu mandato. Aqui eu trago para vocês uma outra pérola de lá de trás. Fernando Henrique Cardoso falando sobre a reeleição para quem? Para João Dória, que atuava até então como comunicador e como empresário, como alguém muito empenhado em advocacy empresarial. E Fernando Henrique Cardoso explica por que sempre foi a favor do Instituto da Reeleição. Não, eu sempre fui favorável à reeleição, lá na Constituinte. Por quê? Porque em 4 anos você não consegue realmente fazer alguma coisa que tenha raízes, não é?
Pode dizer, o segundo mandato foi pior que o primeiro. Tudo bem, depende de circunstâncias, não depende da pessoa só, houve a crise da especulação de janeiro de 99 e tudo mais. Mas a lei de responsabilidade fiscal... energia elétrica também. Também, mas e a lei de responsabilidade fiscal? Quando é que foi feita? No ano 2000. No segundo mandato. Né? E o crescimento de 4,7, que todo mundo já esqueceu, foi no ano 2000. Né? E depois, certas práticas que você tem que enraizar na educação, na saúde, precisa de tempo. Né? Eu acho que o que nós conseguimos fazer foi mudar o rumo do Brasil e dar uma outra direção. Foi tão forte isso que o governo atual é acusado, entre aspas, de seguir o rumo. Né? Porque não tem jeito, não é porque ele queira, porque não tem jeito, porque enraizou uma maneira de fazer as coisas no Brasil. Bom, se você não tem memória curta, você, assim como eu, lembra do escândalo, foi um dos primeiros escândalos do período democrático, que foi a história da compra de votos para a reeleição. É um escândalo que ele vem de lá de trás, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, e ele vai se arrastando, e assim, na Lava Jato, vai aparecer gente falando de compra de votos para a possibilidade de reeleição. Recentemente, numa entrevista para o William Vac, grande jornalista brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, ele próprio, disse que a coisa degringolou aqui no Brasil, que a reeleição tem muito abuso, deu a entender que estava arrependido. Na verdade, quando eu concordei com a reeleição, era porque naquele momento havia um temor muito grande de todas as forças que me apoiavam da vitória do Lula, que acabou vencendo. E eu acho que era mais ou menos inevitável que em algum momento o Lula viesse a ser presidente do Brasil. E não era eu não era pessoalmente contra, não sabia contra o PT, que o PT fez sim, mas eu conhecia bem o Lula. O Lula é um filho hábil, inteligente e tal. E naquele momento havia muitos interesses na reeleição. Interesses de quem? Interesses dos governadores, dos prefeitos, todo mundo queria reeleição. Bom, eu também achava, em princípio, que eu dizia a coisa americana, tem reeleição. Tá? Nos Estados Unidos e tal, e porque se o povo está contente, por que não? Dá uma voz ao povo. Agora, a nossa prática de reeleição demonstrou que não funcionou tão bem quanto eu imaginava. Eu acho que, primeiro que a pessoa cansa, no final de 8 anos, no 7º ano, você está que não aguenta mais e nem o povo aguenta você. Todo mundo cansado. Né? Isso é uma realidade. Mas não é só isso, os abusos são muito grandes. Quem está no poder tem vantagem. Né? Vantagem que pode levar, no meu caso, eu nunca concordei com isso, mas pode levar até a falta de escrúpulos para poder manter, para ganhar a eleição. Então, eu acho ruim. Nós estamos assistindo, não por causa de reeleição, mas o Rio de Janeiro agora é uma tragédia política. Né? Todo mundo indo para a cadeia por corrupção, não sei o que e tal. Eu não vou dizer que a reeleição leve a isso, não leva necessariamente. Mas eu acho que talvez o mandato, como nós tivemos no passado, de 5 anos, fosse mais razoável. O de 4 é pouco tempo para você realizar alguma coisa. Então, no tempo da Constituinte, nós tínhamos votado, a uma certa altura, na reforma constitucional, para haver um mandato com reeleição. Depois acabou. Então, eu era favorável à reeleição, mas eu hoje, olhando para trás e vendo o que aconteceu, eu acho que nós agravamos uma tendência brasileira que é de abusar do poder. Eu acho que é melhor. Eu acho que 5 anos é um bom período para o presidente e para os outros também, e basta. Mas precisa haver reforma na Constituição. Não estou propondo, estou dando o meu sentimento. Você perguntou, estou respondendo o que eu já tinha dito. Eu concordo que é melhor. E o que é que ocorre precisamente agora, neste momento? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem falado de forma insistente que vai botar para votar a PEC que acaba com a reeleição. PEC é proposta de emenda constitucional. Como foi a PEC que criou o Instituto da Reeleição na Constituição, que não previa isso, agora o Senado quer votar essa outra PEC, que está sendo chamada de PEC do senador Cajuru, porque foi o senador Jorge Cajuru que apresentou essa proposta de emenda à Constituição número 12 de 2022. Ocorre que essa proposta de emenda à Constituição, ela vem apoiada de A a Z,
Vou ler aqui os nomes para vocês terem noção de como é o apoio ao fim da reeleição no Senado. Acir Gurgax, PDT de Rondônia, Leila Barros, Álvaro Dias, Maílza Gomes, Mara Gabrilli, Ângelo Coronel, Simone Tebet, Carlos Portinho, senador Confúcio Moura, Eduardo Girão, Esperidião Amin, Fabiano Contarato, Flávio Arnes, Isalci Lucas, Jorginho Melo, Lucas Barreto, Luiz Carlos do Carmo, Marcelo Castro, Marcos Duval, Oriovisto Guimarães, Paulo Paim, Plínio Valério, Randolfo Rodrigues, Regulfe Romário, Stephenson Valentim, Tasso Gereissati e Zequinha Marinho. Tem senador de todo jeito apoiando o tal do projeto da reeleição. É senador bolsonarista, é senador lulista, é gente do centrão, é moderado, é radical, é político tradicional, é político novo. Geral tem no apoio a essa PEC. O que essa PEC mudaria efetivamente? O artigo 14 da Constituição Federal. Ele passaria a ter um parágrafo de número 5, dizendo o seguinte: são inelegíveis para os mesmos cargos no período subsequente o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído nos 6 meses anteriores ao pleito. Aí ele mexeria no artigo 28 da Constituição, que passaria a ser o seguinte: a eleição do governador e do vice-governador para mandato de 5 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, papapá. Ele tem vários artigos que vão mudando o mandato. Em vez de 4, ele seria de 5 anos. Ou seja, prefeito, governador, presidente não teriam 4 anos de mandato, teriam um mandato de 5 anos. E aí começa uma outra discussão, porque é o seguinte: se o mandato do presidente for de 5 e o da Câmara de 4, imagina quantas eleições a gente vai ter. E não vai coincidir o começo do presidente com o começo da Câmara. Isso é ruim? Isso é bom? Não sabemos. O que sabemos é que existe aqui, estou procurando, uma outra PEC. A PEC 376 de 2009, do senador Hernandes Amorim, do PTB de Rondônia, que já previa isso. Ela já previa isso. Que você aumentasse os mandatos todos, que são de 4 anos, para 5, os que são de 8 anos, que são dos senadores, para 10, e proibisse a reeleição no executivo. Essas PECs todas não estão prontas para ir ao plenário ainda, elas estão lá na Comissão de Constituição e Justiça. E qual é o fato novo? O fato novo é Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann, em seu perfil no Twitter, tem uma publicação dizendo que reeleição é oportunista e representa um retrocesso. Mesmo que seja para valer só a partir de 2030, a proposta para acabar com a reeleição de presidentes é oportunista e representa um retrocesso na representação democrática da maioria da população. Para Gleisi Hoffmann, Fernando Henrique Cardoso criou a reeleição em benefício próprio dos tucanos e agora quer mudar a regra do jogo, porque quem está na cadeira na vez é o Lula. Quando os tucanos criaram a regra da reeleição em benefício próprio, as tais elites apoiaram e aplaudiram. Quando presidentes do PT foram reeleitos, aí a reeleição virou um problema. Desde o golpe contra Dilma, os poderes da presidência vêm sendo reduzidos e até usurpados pelo Congresso, especialmente na execução do orçamento, que favorece a reeleição da maioria conservadora em detrimento dos interesses do país. O Rodrigo Pacheco está falando de reeleição, ó, já falou 500 vezes, e ele não é categórico, assim, é bom ou é ruim. Ele faz o seguinte: eu indago, o Instituto da Reeleição no Poder Executivo fez bem ao Brasil? Foi algo bom para o país ou não? Minha percepção é de que não foi bom para o país. E aí, o que você acha dessa história? Qual a sua opinião? Antes da sua opinião,
Vamos às narrativas. Vem comigo. O que é a reeleição no Brasil? É um mecanismo para você ter o que se chama, tecnicamente, de teatro das tesouras. É quando você tem a mesma força política no poder, fingindo que ela está se alternando. Houve, desde 1988, em 35 anos, apenas uma alternância de poder no Brasil, que é quando foi eleito o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, representando. Fora isso, nós só tivemos a esquerda no poder. Ou a esquerda que enche a boca para dizer que é comunista, que nem é o Lula que está aí, ou a esquerda que se finge de limpinha, que é o PSDB. E eles teriam continuado se reelegendo, olha, eternamente, governando o Brasil 200, 300 anos, caso o povo não tivesse reagido e colocado Jair Bolsonaro no poder. Mas daí, a gente sabe como são as coisas, né? Descondenar o Lula, reeleger o Lula e tá aí. O que eles querem? Por que eles são a favor da reeleição? Porque, para eles, o Lula já está reeleito em 2026. Se deixar, eles vão pôr o Lula, aí vão pôr mais um outro, aí volta o Lula com 100 anos de idade para governar o Brasil. Isso vai virar o império do Lula. Se é que eles não lançam a Janja. Entra o Lula, depois entra a Janja, aí volta a Janja, mas é o Lula. E vai ficar nisso. Eles querem reeleição para quê? Porque eles querem ter a máquina na mão para ganhar eleições. A reeleição tem que acabar. Foi a esquerda que colocou isso e nós temos de nos unir para tirar, porque é o único jeito de você impedir que a esquerda transforme esse país numa ditadura com a anuência de parte do povo. O sucesso do primeiro ano do governo Lula já está causando pruridos nos reacionários, na extrema-direita e nas elites que sempre governaram o Brasil. O governo Lula está fazendo muito pela população. Vocês vejam, por exemplo, esse programa Desenrola para acabar com as dívidas. Deveria receber um prêmio Nobel de Economia. Só que o que acontece? A elite fica pé da vida. Porque, assim, ela já está tendo que ver o filho da empregada na mesma faculdade que o filho dele. Já está tendo que ver o pobre andando de avião de novo. Agora vai ter que ver o quê? O fim da possibilidade de explorar o pobre com os juros escorchantes que são cobrados no Brasil, porque faz o Desenrola, ele vai ter que fazer o abatimento, ele tira o pobre daquela situação de dependência. Tudo em que essa elite nefasta acredita está ruindo, porque o presidente Lula está no poder. Mais que isso, era uma elite que queria dar um golpe de Estado fascista, de extrema-direita, talvez até instaurar uma teocracia terrivelmente evangélica de extrema-direita aqui no Brasil. Só que acontece o quê? A democracia venceu. A democracia está aí. E o que essa gente quer fazer? Quer impedir que a democracia persista até 2030. Para eles é demais. O deles, o inelegível, já está inelegível. Eles querem fazer o quê? Eles querem equiparação. Eles querem tornar Lula inelegível para ver se eles conseguem colocar o Brasil no rumo do retrocesso, no rumo do golpe de Estado e no rumo do fim da democracia de novo. E vocês vejam que o Centrão está caindo nessa, mas o povo brasileiro não cairá, porque quando foi para beneficiar Tucano, compraram o voto de Deus e o mundo para colocar a reeleição. Agora que é para beneficiar o povo, agora eles querem derrubar. Não passarão. Bom, qual é a minha opinião? A minha opinião é que o Congresso Nacional está querendo um papel de mais destaque. A briga do Congresso Nacional é com o poder judiciário.
Porque o Poder Judiciário é que o Congresso Nacional diz que está se agigantando e legislando. Mas, como há uma confluência de Judiciário com o Executivo, tem algo que já se fala há muito tempo, tem algo que é responsável pela forma como todas as eleições são feitas no Brasil e que o pessoal do Legislativo está querendo mudar, que é a história da reeleição. Verdade seja dita, a reeleição nunca foi um grande hit na população. Se você for falar do tema para o brasileiro, a maioria das pessoas vai se posicionar de maneira contrária, que acha que a reeleição é um abuso, que acha que isso mantém os políticos para sempre no poder. Mas essas mesmas pessoas que te dizem isso são as que reelegem sistematicamente quem está no poder. Então, a gente vê uma tendência a reeleger, e aí a fazer o sucessor e reeleger. Na presidência da República, nós temos isso. A gente tem, desde que o PT entra no poder, você tem ali uma quebra com Jair Bolsonaro e volta o Lula, o símbolo para o poder. O brasileiro já é muito sebastianista, né? Ele gosta desses líderes bem populistões, que fingem ter uma ligação direta com o povo. Tal qual a criança acredita em Papai Noel, o brasileiro acredita em político que é o pai do povo. É esse o cara que fala mesmo, é esse o cara que vai nos representar, como se o político for resolver todos os problemas da pessoa, né? Ele vai resolver meus problemas. E aí o do lado, ele precisa ter um inimigo, que é o lado oposto. O lado oposto é a origem de todos os males. Então, a cabeça do brasileiro já funciona assim, eleitoralmente, sistematicamente. O brasileiro te diz que não, eu odeio essa polarização, mas vota por medo. Então, assim, já é uma cabeça talhada para isso. Quando você cria a reeleição e torna esses períodos mais prolongados, tem uma outra coisa que acontece. Você alinhava demais aquela figura do executivo com todo mundo que está no legislativo. Então, se o cara quiser ir para uma reeleição no legislativo ou uma primeira eleição, a força que vai exercer quem está no executivo, eu não digo só presidente, não. Principalmente os prefeitos nas cidades, a força que esse pessoal exerce é gigantesca. E tem uma coisa, quem está com a máquina na mão quase sempre vence a eleição. Essa eleição do meio, ela não é bem uma eleição, ela passa a ser assim, um referendo para ver se o cara fica ou sai. Nós temos agora essa situação diante das prefeituras, a próxima eleição presidencial vai ser isso, ela vai ser basicamente um referendo para ver se o cara fica ou sai, e o mandato, na real, ele é de 8 anos. E aí no meio você tem um recall, digamos assim. Há muitos abusos, não em torno só de ficar 8 anos, mas de toda a estrutura que se cria em torno disso. De secretariados, de poder de decisão, de como são todas as eleições para o poder legislativo, da dinâmica das emendas parlamentares que vão lá para os municípios garantir a eleição, a reeleição de prefeitos, prefeitos que, por sua vez, ajudam na eleição e reeleição de deputados. Esse é um ciclo que está sendo feito de um jeito no Brasil, desde que a gente tem a reeleição. Quando você muda esse ciclo, você muda o equilíbrio de poderes. Parece que o Centrão avança cada vez mais para o governo do presidente Lula. A perda de poder aqui seria uma perda de poder do lulismo, especificamente. Aí se diz que vai ser só para 2030, muito improvável que seja para as próximas eleições, mas, enfim, Rodrigo Pacheco botou essa questão na mesa porque é uma questão do poder legislativo se afirmar. E o que acontece muitas das vezes é que quem perde lá no legislativo vai recorrer ao judiciário. Isso a gente ainda vai ver. Mas o que nós vemos agora é um movimento consistente do legislativo. E embora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, tenha tentado partidarizar essa questão,
tem parlamentar do PT que assinou a PEC para acabar com a reeleição. As assinaturas já mostram que é uma questão mais do legislativo do que de algum partido. Se é a colocação de uma dificuldade para ganhar facilidade, só o tempo dirá. Você acha o que do Instituto da Reeleição? Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Quero muito saber o que é que você pensa sobre reeleição, a teoria da reeleição, a prática da reeleição, como ela é feita aqui no Brasil. Não se esqueça que tem a minha coluna no Antagonista. Eu faço uma coluna sobre esse tema. Vou trazer essa questão aqui para você na coluna, com um enfoque diferente, por escrito, para você poder compartilhar com os seus amigos. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que eu tenha ganhado aí a sua confiança. Deixa o seu like aqui para mim, compartilha já esse vídeo com alguém. Se você não está inscrito ainda aqui no YouTube do Antagonista, eu peço que você se inscreva. Se inscreve, ativa o sininho. Tem tanta coisa legal que está chegando por aí. Timaço, gente, muita coisa que vocês vão gostar. Ativa o sininho, depois vocês vão me agradecer. Hoje eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto às 5 horas da tarde. Grande beijo para vocês e até lá!